E, portanto, digo, no Porto vai haver investimentos, sim senhor. No Porto vai haver equipamentos culturais recuperados para a cidade. Ainda esta semana disse que comigo o Batalha não vai ser um hotel, vai ser um teatro. O Júlio Diniz, o Val Formoso, o Sá da Bandeira e o Trindade vão ser recuperados para equipamentos culturais de uma cidade que esqueceu a cultura na última década. Comigo não vamos recuperar o património edificado a 10 prédios por ano, porque senão mesmo os mais jovens que estão nesta sala tinham que chegar aos 250 anos para ver uma freguesia da cidade recuperada. Eu quero que no final desta década o essencial da imagem da cidade esteja transformado, e não só aqui, em São Nicolau, na Vitória, em Miragaia ou na Sé, mas em Campanhã, em Paranhos, no Bonfim, em Aldoar, um pouco por toda a cidade. E, amigas e amigos, o meu agradecimento final aos jovens que estão presentes nesta manifestação. A juventude é quem está mais desiludida com a política e com os políticos. Com razão. Alguma até desinformada face a todo este tipo de circunstâncias em que o debate político se desenvolve em Portugal. Mas eu acredito imenso na juventude. Eu fui fundador da JSD. Eu já fui como eles. Eu já fui muito exigente, muito rebelde, muito lutador contra o status quo. Eu compreendo as suas dificuldades. Como é que se pode um jovem estar satisfeito quando está a atingir, com muito sacrifício pessoal e das suas famílias por vezes, uma licenciatura que os pais por vezes não tiveram e o espectro que tem é o da imigração e o do desemprego? Como é que podemos ter os jovens do nosso lado? Mas aquilo a que eu me comprometo é que este é um projeto que eu quero desenvolver para os jovens, para os meus filhos, para os meus netos, para a idade deles. Eu quero que daqui a uma década os jovens de hoje e os jovens da amanhã digam em qualquer parte do mundo: eu sou do Porto, eu sou daquela cidade e daquela região que é, na Península Ibérica, das mais prósperas, das mais desenvolvidas, que tem uma lógica de política social ao nível dos países nórdicos mais genuinamente sociais-democratas, que não tem medo de rivalizar no empreendedorismo, no desenvolvimento, na criação de riqueza com os países mais desenvolvidos do centro da Europa. Eu acredito piamente nisto, mas para que isso aconteça, o vosso empenho, o empenho de todos e o empenho particularmente dos jovens vai ser necessário até 29 de setembro. E daí não resisto a dizer algo que já disse várias vezes noutras circunstâncias e porque já fui criticado. Temos entre nós, portugueses, em 800 anos de história, é por isso que temos 800 anos de história, mais de 800, temos homens e mulheres excepcionais. Na contemporaneidade continuamos a ter homens e mulheres excepcionais. Normalmente temos um problema, não reconhecemos essa excepcionalidade e essa qualidade na altura própria, enquanto as pessoas são vivas e merecem ter conhecimento do apreço que temos por elas. Daí que eu disse que muitas vezes isso é o chamado juntar o útil ao agradável, servirá como bandeira de promoção da região. Eu já disse que no Porto que eu quero liderar, ninguém entrará na cidade do Porto sem existir uns placares a dizer: esta é a única cidade do mundo onde existem 2 arquitetos que são prémios Pritzker a nível mundial. Na cidade que eu quero liderar, é uma cidade que vai ter possibilidade, que o próximo Presidente da Câmara, que espero que seja eu próprio, e com o povo do Porto a que todos vós pertenceis, no dia 9 de dezembro, fazer na Avenida dos Aliados uma grande festa para comemorar os 105 anos desse homem fantástico chamado Manuel de Oliveira. Essa festa,
Para isso vou desafiar, e agora que em campanha eleitoral tenho andado aí pelas ruas, seja que não é um desafio excessivo, porque confeitarias e pastelarias de qualidade é o que há mais na cidade do Porto, apesar da crise, desafiar os pasteleiros do Porto a que façam o maior bolo do mundo para o Guinness para cortarmos na Avenida dos Aliados. Desafiar as Cabos do Vinho do Porto e a Casa do Douro para trazerem uns milhares de hectolitros do vinho do Porto para brindarmos com cálices que eu peço que sejam oferecidos pela Barbosa e Almeida para brindarmos aos 105 anos de Manuel de Oliveira. E como já disse, no Porto tem pessoas como o Mário Augusto, grande jornalista especializado com conhecimentos excepcionais, ou como o Mário Dorminski, ou como o filho do Dr. Cadilho, que é também uma pessoa hoje muito ligada à produção cinematográfica, de termos meia dúzia de grandes realizadores de Hollywood que estimam Manuel de Oliveira e que virão cá a custo zero para honrar esses seus 105 anos. Uma festa deste género honrará a nossa gratidão simbolicamente em relação aos nossos melhores. É um grande símbolo da identidade portuense e nortenha, mas transmitido por canais de televisão por todo o mundo, fará mais pela imagem do Porto que os milhões de euros desbaratados em campanhas, muitas vezes do Instituto de Turismo, sem sentido e para mero consumo interno da ambição e da vaidade de meia dúzia. É este o Porto ladino, o Porto que aproveita o melhor de si próprio, que eu quero construir. Viva o Porto e viva Portugal!